Buenas amigos, hoje o Clássicos nas Estâncias chega na Estância Caneleira, Cabanha Campana, no município de Bagé. Venham comigo conhecer um pouco mais da Cabanha Campana. Mário Sunhé. Buenas tardes. Te agradeço muitíssimo por receber Clássicos nas Estâncias e a gente poder contar um pouco da história da Caneleira, um pouco da história da Campana, uma história da família, uma construção importante que nós admiramos e aplaudimos. Primeiramente, quem tem que agradecer a oportunidade sou eu, desejar um sucesso muito grande para esse teu novo trabalho. Obrigado. E dizer que apesar da gente não conviver muito, sabe que tu é uma pessoa que eu tenho maior apreço, maior respeito e um profissional de alto quilate, alto gabarito. Para nós da família Campana e para nós da família Caneleira é um prazer muito grande te receber aqui. Uma honra grandíssima para mim. E a gente conversava e caminhava hoje e gravando imagens que refletem o teu olhar apurado, né? Vimos uma iguada ali de se aplaudir sem parar, né? Mas tu me comentavas que essa história, né, começa com a tua família, né? Tu recém-formado, e acho importante que as pessoas saibam deste início, né? Como tu fosses construindo essa história. Essa estância é a Estância da Caneleira, uma estância que é uma propriedade do meu pai e da minha mãe. Nós trabalhamos numa empresa familiar, tanto eu como o Dado. Eu moro na Caneleira e sou responsável pelos negócios do Brasil, e o Dado mora em São Carlos e toca os negócios da nossa família no Uruguai. Nós trabalhamos aqui em Bagé com duas estâncias, que é a Caneleira, onde eu resido, no caso, e a Santa Leontina, onde o dia a dia da estância, quem mora lá é o meu pai e a minha mãe. Santa Leontina vem da família Sunhé, que é do meu bisavô Mário Oliveira Sunhé, que é o primeiro Mário da família, depois foi do meu avô, e hoje é a sede do meu pai lá. Aqui vem da família da mãe do meu pai, ou seja, vem da família Sarmento, que o dono dessa estância era o Manuel Alves Sarmento, que era o mesmo dono da estância São Francisco, aí do tio Lito, do Mano Luiz, que vinha a ser bisavô do meu pai. Eu vim trabalhar nessa estância em 1985, me formei em veterinária e tive o convite do meu bisavô, que era casado, o casal, no caso de bisavós, Carlos Alberto Sá Antunes e a minha bisavó Rosina Sarmento Antunes, que recebeu essa estância. Tive a felicidade de conviver com eles, e principalmente com o Bivô, como era chamado por nós, que me deu a oportunidade de trabalhar aqui. Me formei em veterinária e aos 21 anos recebi essa estância em 1985. E tive o prazer, a honra, que é uma coisa que me enche de orgulho, de satisfação, porque para mim foi um exemplo de vida. Um doutorado, mestrado, pós-graduado, o que ele me proporcionou durante esses 9 anos de conviver o dia a dia com ele. Acho que conquistei a confiança dele, a amizade e o respeito. E vim para cá, porque pouca gente dava certo com ele, vim para cá para experimentar e neste momento, fez o ano passado 35 anos, em maio de 2021 agora, está fazendo 36 anos que eu estou aqui nessa estância. Tive a oportunidade de criar meus filhos, hoje os meus netos convivem comigo aqui
E eu acho e valorizo, graças a Deus, eu e a Maíta, parceira e companheira de todas as horas, porque se não fosse essa companheira, a Maíta, a minha esposa, que nós somos casados há 30 e pico de anos, talvez a Campana não existisse. Então a ela é que eu atribuo grandes conquistas da nossa família Santos Sunhé, Cabanha Campana. Mas não dá para falar na Campana sem falar na Caneleira, porque se não fosse a Caneleira, se não fosse o que a família toda me oportunizou e me proporcionou, primeiro com o meu bisavô, depois com a minha avó, que recebeu aqui, e hoje até o meu pai e a minha mãe, graças a Deus, que estão com 80 anos, a minha mãe ainda não, mas então só tenho a agradecer. E é uma coisa assim que tanto eu como a Maíta sempre prezamos muito, é a família, porque eu acho que a gente não é nada sem ter uma estrutura, uma base familiar. Então a gente só tem a agradecer, eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço a todos eles, o meu bisavô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, enfim, a toda a família da Campana poder estar instalada aqui dentro dessa sede familiar que é a Estância da Caneleira. E essa busca por a cada nascimento de um potrilho melhorar ainda mais o que já é de excelência. Esse teu olhar que todos nós sabemos que é diferenciado, como que tu desenvolvestes, a que tu atribuis esta grande sagacidade para o nosso cavalo crioulo? Eu acho que nós, eu digo nós porque nós Campana e nós, eu e o Dado, eu acho que nós, Campana e Aquilheiro, que Aquilheiro durante um bom tempo, o início foi junto com aqui dentro dessa estância, que foi oportunizado pelo nosso bisavô de termos as éguas aqui, quando meu pai resolveu dividir a manada e o Dado ficou com 25% e eu com 25%. Eu acho que nós recebemos um material diferenciado. Acho que é um trabalho que não foi feito por mim, foi feito pelo meu avô, que era empregado do meu bisavô, era um zootecnista nato, e eu estou falando do Mário Magalhães Sunhé, pai do meu pai, e tive a oportunidade de ser nós, guri da estância, andando a cavalo, trabalhando a cavalo e sempre valorizando o bom cavalo de montaria. A seleção toda da Santa Leontina, que é nosso umbigo, está enterrado na Santa Leontina, e que essa iguada nossa hoje depende do trabalho que foi feito. Uma iguada assim que na época, quando começou o freio de ouro, nós tínhamos uma iguada funcional diferenciada. Nós nunca tivemos investimento em grandes reprodutores, muitos cavalos foram feitos em casa, como foi o caso do naipe do Aceguá, que eu acho que é o grande patriarca da manada da nossa família. Então, sempre foi uma seleção muito, muito, muito rigorosa e segue sendo até hoje, principalmente na mão do meu pai. Éguas mansas, fortes, estruturadas, de bom aprendizado de doma, éguas de confiança, éguas selecionadas exatamente para andar. Com o decorrer dos anos, que acabou em a Campana, começou o afixo, foi em 88 que eu fiz a marca e o afixo, que tinha duas éguas, uma égua que a Maíta ganhou de presente do tio Carlinhos e uma égua que eu comprei para não sair atrás dela. Então começou a nossa cabanha com duas éguas, que chamava-se Candidata do Reponte e Agitada do Rio Negro, essa outra baia que foi comprada, eram duas éguas baias. Em 90 incorporou 5 éguas de cria, mais um lote de redomonas e lote de potrancas da Santa Leontina, e foi aí que começou o pontapé inicial da Campana. Hoje vão-se lá 31 anos, né? Eu tentei seguir esse legado, nunca desprezando esses animais que a gente aprendeu a respeitar, bons de montaria, e investindo em algumas, e sendo oportunizado por muitas pessoas amigas, quando a gente anda por aí de alguns cavalos importantes,
tive a oportunidade de tirar importantes pais. Cito o Farrapo, foi uma sorte muito grande. Eu acho que o Farrapo alavancou muito a história da Cabanha Campana. Eu, quando vendi o Farrapo para o trilho de 2 anos e meio em Esteio, eu fiquei com algumas crias, poucas crias. O Luizinho foi um grande amigo que eu formei nesses anos de criação e no meio do cavalo crioulo. Então foi um cavalo, sem dúvida, nos trouxe muita alegria. E hoje, 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ter ele de volta aqui na estância. Ele deixou um lote grande de putrilha, entre macho e fêmeas, cobriu mais de 30 éguas. E é um cavalo que fez a história. Depois veio outros grandes cavalos e esse olhar que tu perguntou, a gente está sempre tentando, vamos dizer assim, tentar acertar os acasalamentos. Uma vez eu fui numa estância de um amigo na Argentina, Eduardo Ballester, e escutei dele e que se tivesse uma égua linda com um putrilho feio ao pé, que a culpa não era da égua e nem do pai nem da mãe nem do pai do putrilho, a culpa era dele, que não tinha sabido acasalar, por isso que o putrilho era feio. Então, baseado nisso aí, eu sempre tento corrigir, vamos dizer assim, algumas coisas das éguas, tentando acertar nos acasalamentos. Hoje temos uma manada grande, uma manada até demais, vamos dizer assim, para o momento que vive o cavalo. Eu acho que temos égua demais na cria, mas estamos tentando cada vez encilhar mais, colocar no mercado animais encilhados. E uma coisa que eu realmente não abro mão é temperamento, funcionalidade, tentando sempre tirar a melhor morfologia. O que tu almejas para frente, o futuro? Quais são teus sonhos, quais são tuas aspirações para os tempos futuros? Eu, sinceramente, eu não penso muito. Eu acho que o futuro a Deus pertence. Eu acho que a gente tem que viver o dia a dia e tem que deixar isso assim no futuro. Eu acho que quem toca o futuro são os nossos descendentes. Então acho que tem que ficar o exemplo de trabalho, o exemplo de família, o exemplo de amizades que a gente tenta deixar para hoje, para os filhos e os netos que estão aí, né? Com relação à cabanha, que eles tenham a sorte que eu tive, né, de poder seguir e que realmente esses cavalos estejam no sangue. Cavalo é paixão. Eu não tenho cavalo como negócio. Eu acho que cavalo, primeiramente, é paixão, é uma tradição de família, é uma responsabilidade que foi passada para a gente seguir isso aí, mas não é obrigação de seguir tocando. Se tu não gosta de cavalo, não pode criar cavalo. Se tu não tem dom para criar cavalo, se tu não tem meio ambiente para criar cavalo, não adianta tu insistir, porque isso que eu penso e isso que eu tento passar para eles aqui dentro de casa. Acompanhem no próximo episódio do Anomar Danube Vieira e do Zumar Benites Estampa, um poema e uma melodia que retratam este universo aqui de onde estamos, da Estância Caneleira e da Cabanha Campana. Clássicos nas Estâncias é uma websérie que reúne história, música, cultura e o agronegócio. Aí que eu me refiro.